Existe uma expressão no inglês que é from womb to tomb, it's too fast. Do útero para a tumba é muito rápido. O que a Bíblia diz é que há um ciclo que se repete e que você tem que semear para colher. O princípio da semeadura e da colheita, ele é verdadeiro, mas você tem que plantar primeiro. Ninguém vai colher se não plantar. E eu penso aqui nas relações sociais. Você já viveu momentos que você tem muitos amigos, tem muita coisa para fazer, mas em alguns momentos parece que Deus te tira de lado para você poder refletir um pouco mais sobre a vida, sim ou não? Isso não significa que nos sentimentos e nas emoções só haja tempo para exuberância, para alegria e para festa. Não. Deus não nos ama mais quando ganhamos e nem menos quando perdemos. Deus é bom. Deus está dizendo, você tem planos e acha que você só vai ser feliz se for por esse caminho. O que eu tenho para você é infinitamente superior. E Deus é capaz de fazer muito além, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que os meus. Jesus morreu no ano 33, mas lá na eternidade ele já tinha morrido, amém ou não? Então o que Deus está falando com você, meu querido, que nada que você está passando é desconhecido por Deus. Ao contrário, Ele conhece, Ele determina, e o fim dessa história é para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, eu estou pregando na série 5 pilares para uma vida saudável. Hoje é a 5ª mensagem, mas no meio do caminho eu descobri que não iam ser só 5, iam ser mais do que 5. O tema da mensagem de hoje é o conhecimento de Deus e a restauração da nossa identidade. Você percebe como o mundo é um mundo disfuncional? Você percebe como as pessoas estão perdidas? Elas não entendem muito quem são elas, qual a sua identidade, para que elas existem, qual o seu propósito. E esse desconhecimento, ele gera muitas lacunas. É por isso que você vê, tem tanta gente que tem tudo na vida, mas tem um buraco, um vazio que nada preenche. Outros passam a vida inteira tentando preencher este vazio, talvez através do trabalho, através de lazer, de viagens, e nunca conseguem preencher este vazio, porque na verdade elas não sabem quem são e qual o seu propósito. Eu queria começar dizendo para você que a nossa identidade, ela é formada por uma série de características que nos determinam, que nos revelam ao mundo quem somos. São características únicas, que só nós temos, que nos fazem indivíduos, diferente de todo mundo. Por exemplo, o nosso fenótipo, que significa a nossa aparência. Você não conhece as pessoas de longe quando elas aparecem? Por quê? Porque elas têm uma identidade visual, não é? Mas também nós podemos ter a nossa identidade definida pelo nosso genótipo, pelos nossos genes, pelo nosso DNA. Quando você nasce ou homem ou mulher, você tem uma característica, uma cor de pele, um tipo de cabelo, uma altura, isso tudo é determinado pelo seu DNA. Nós também temos características específicas na nossa psique, temperamento, não é? Capacidades, talentos, isso também é determinado e determinante da nossa identidade. Nós também temos uma identidade social. O brasileiro, ele tem um jeito muito especial de ser. O brasileiro é alegre, é cordato, não é isso? Quando você viaja para outro país, na Itália, por exemplo, o povo italiano tem muito da gente, fala alto. Eu me lembro que eu estava num hotel e de repente uma pessoa olhou feio para mim. E eu falei, por que ele está olhando feio? É porque você está falando alto. Eu falei, meu filho, eu sou italiano, eu estou na minha terra, não vou para lá abaixo.
Nós temos uma identidade social, mas sobretudo, nós temos uma identidade espiritual, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se você não conhece a Deus verdadeiramente, você não vai conhecer quem você é, e portanto vai ser uma pessoa cheia de lacunas. Na mensagem de hoje, em que eu vou apresentar para vocês o caminho para a restauração da identidade, logo de cara eu quero dizer para vocês que este caminho começa com o conhecimento de Deus. O texto a partir do qual a gente vai refletir é um versículo, Daniel 11:32, que diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Em outra versão diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Então, esse texto começa dizendo que o inimigo das nossas almas, ele distorce a nossa identidade, quem nós somos e o nosso propósito em Deus, para aqueles que estão fora da aliança. É por isso que você vê tantas pessoas no mundo buscando coisas, mas na verdade estão perdidas, porque elas não têm uma aliança com aquele que as criou, com um propósito e com uma identidade. Mas aí o texto diz: mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas, ou será ativo. Para que você possa entender toda a argumentação da minha mensagem, o trabalho de Deus de nos levar a uma vida de uma identidade forte começa com o conhecimento de Deus. Diga assim: em primeiro lugar é conhecer a Deus. Quem conhece a Deus passa a ter uma identidade forte. O povo que conhece o seu Deus será forte. O conhecimento de Deus faz com que nós conheçamos a nós mesmos e vamos desenvolver o nosso melhor potencial, porque vamos viver para o propósito que Deus nos criou. E em último lugar, quem conhece a Deus e se torna forte, tem uma identidade forte, fará proezas, vai realizar coisas extraordinárias. Este é o caminho de Deus, começa com o conhecimento de Deus. Agora, a pergunta que se faz é: como é que a gente conhece a Deus de verdade? Mateus 11:27, a gente aprende aqui que a gente conhece a Deus através de Jesus. Em Mateus 11:27 a Bíblia diz, Jesus falando: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então pronto, se você não tem um relacionamento com Jesus, você não vai conhecer verdadeiramente a Deus. E se não conhece a Deus, a sua identidade está comprometida. Amém? Para conhecermos ao Pai, precisamos conhecer o Filho. Certa vez Filipe chegou para Jesus e falou: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu para ele lá em João 14:9: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me têm conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então a gente conhece a Deus primeiro tendo uma relação pessoal com Cristo. Quantos aqui já conheceram a Jesus como Salvador da sua vida? Sem conhecer a Jesus, você não conhece a Deus. Jesus fala assim: eu sou a cara do Pai. Os meus seguidores, eu não sei se eles falam para me agradar, mas eles dizem assim: o teu netinho é a tua cara, é uma cópia. E eu fico todo cheio, né? Acho que o Ramon que não deve ficar muito contente, porque ele que é o pai, né? Se bem que o Enzo é a cara dele, o Johnny é a cara da Érica, pelo menos o Gael é a minha cara. Mas Jesus é a cara de Deus. Você quer conhecer o caráter de Deus? Estuda a vida de Jesus. Amém? Se você quer conhecer a Deus e conhecendo a Deus quer descobrir quem você é,
não pelas narrativas dos outros, não pela validação dos outros, mas pela validação daquele que te criou. Comece buscando conhecer a Jesus. Mas a gente conhece também a Deus pela Bíblia, pela palavra. João 8,32, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 17,17, Jesus orando ao Pai, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, querido, você só vai conhecer a Deus ou através de um relacionamento com Jesus, ou através da Bíblia. Isso é muito importante, que você saiba que se você quer descobrir quem você é, você precisa conhecer o Deus que te criou, amém? Você precisa ler o manual. Eu detesto ler o manual. Quando eu abro uma coisa, eu tento de cara resolver, nunca resolve. Aí eu falo: Ramon, me ajuda aqui. O Ramon vai lá, fica lendo o manual e vai e resolve. Mas o manual dos manuais eu leio todo dia e aprendo a conhecer quem eu sou através do conhecimento de Deus, amém? Deus criou o homem para brilhar. Deus criou o homem para ser o cabeça da criação. Então, para o homem poder descobrir a sua identidade, ter o seu ser transformado, ele precisa começar conhecendo a Deus. O texto diz: mas o povo que conhece o seu Deus será forte. Então, primeiro, diga assim, primeiro vem o conhecimento de Deus, depois vem a restauração da nossa essência, quem somos. Agora, qual é o terceiro passo? É o fazer. Quem conhece a Deus será forte, muda a essência, e quem é forte fará proezas. Este é o caminho claro das Escrituras. Para nós recuperarmos a identidade que Deus criou a nós, nós precisamos conhecer a Deus para sermos transformados e termos uma imagem forte de nós mesmos, e aí então realizar grandes proezas. Mas eu preciso te dizer que nessa história linda entrou um vilão. Quem que é o vilão da nossa história? Satanás. E sabe o que ele fez? Ele falou: não. Chegou para o homem no jardim e falou assim: olha, Deus falou que você não pode comer daquela fruta, porque o dia que você comer você vai morrer? Não vai não. Vou te falar uma verdade. Eva, Adão, negócio é o seguinte: Deus escondeu o melhor para ele. Se você comer, você vai ser como ele, vai ser como um Deus, e vai conhecer o bem e o mal. Sabe o que ele fez? Ele subverteu a ordem. Literalmente que o texto começa dizendo, ele perverteu. Qual é a nossa sequência? Diga: conhecer, depois ser e depois fazer. Adivinha o que o diabo propõe? Faça para ser e depois conhecer. Olha como ele começa dizendo: olha, você está por sua conta e risco, meu amigo. Deus não é tudo isso que ele está falando, não. Ele está te escondendo o leite. Gerou uma insegurança. E o que ele propõe? Você precisa fazer alguma coisa. Vai fazer o quê? Coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Faça primeiro, mas fora da vontade de Deus e independente a Deus. Isso vai abrir os seus olhos e você vai ser como Deus. Então faça primeiro para ser depois. E depois vocês serão conhecedores do bem e do mal. Não é bem exatamente o que acontece na nossa vida, irmãos. Como é que as pessoas são identificadas hoje? Por aquilo que elas fazem. Quando alguém vem e pergunta: tudo bem, quem é você? A pessoa fala primeiro o nome, depois ela fala o que ela faz. É ou não é? Ah, eu sou engenheiro. Ah, eu sou pastor. Ah, eu faço isso. Ah, eu faço aquilo. Mas isso não é o que você é, isso é o que você faz. Quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou amado pelo meu Pai. Deus tem um propósito para a minha vida. A minha identidade está em Deus.
Mas a narrativa deste mundo é: primeiro faça para ser amado, para ser aceito, para ser validado. E o tempo inteiro as pessoas estão buscando este caminho que gera destruição e vazio. O caminho de Satanás, ele conseguiu perverter Adão e Eva, mas ele tentou de novo em Jesus. Sabia disso? No capítulo 3 de Mateus, Jesus está sendo batizado, sim ou não? E Jesus no céu fala: este é o meu filho amado, em quem me alegro, me comprazo. Deus está dizendo para Jesus: sabe quem você é? É meu filho amado. Aí chega no capítulo 4, no deserto, depois de 40 dias que Jesus está morto de fome, ele vem e fala assim: será que você é filho de Deus mesmo? Faz alguma coisa para provar. Quero ver se é mesmo. Se você for, você vai mandar a pedra virar pão, ela vai virar, porque Deus pode fazer isso. Olha lá, faça para ser, e não seja para fazer. Agora, Jesus conhecia Deus, Jesus sabia também quem Ele era, mas Satanás tentou 2 vezes. Primeiro mandou Jesus transformar a pedra em pão, depois levou no pináculo do templo e falou: se joga, meu amigo, porque está escrito que Deus vai dar ordem e os anjos vão te suster. Prova que você é filho de Deus. Se Jesus não tivesse segurança disso, ele podia ter aceito essa sugestão. E a última das tentações, ele literalmente leva Jesus e abre a visão de Jesus, mostra os reinos desse mundo e diz: olha, o caminho que está destinado para você é morte, é cruz, é rejeição. Para quê? Me adore. E ao invés da rejeição, você vai ser aclamado. Ao invés da cruz, você vai ser o cabeça de todos esses reinos. Subvertendo. Começou com uma dúvida de quem é Deus, oferecendo tudo que ele tinha para dar, para que Jesus sentir segurança naquele que não pode dar segurança. Agora eu pergunto para vocês: será que a gente não está vivendo isso no mundo? O que dá segurança para as pessoas? O que elas fazem, o que elas têm. E no meio da igreja está cheio de gente que, se tem dinheiro, está achando que está seguro. Se tem alguma dificuldade, fica desesperado, porque se esqueceu quem é na presença de Deus. Querido, você é filho quando você acerta, e você é filho quando você erra, você é filho quando você tem, e você é filho quando você não tem. Agora, precisa conhecer a Deus para ter segurança sobre quem você é. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E o inimigo muitas vezes vai te propor e te oferecer coisas para que você saia do propósito de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você: nem toda prosperidade vem de Deus. Muitas vezes a prosperidade é proposta pelo diabo. Ele propôs prosperidade para Jesus, mas do jeito errado. Então, cuidado com as narrativas cheias de lisonja, agradáveis, racionais, inteligentes, e que prometem a bênção sem a cruz, que prometem o sucesso sem o processo. E eu vou dar aqui para vocês um exemplo que todo mundo conhece. Vocês sabem que eu estou metendo porrete quase todo domingo nessa teologia da prosperidade, sim ou não? Porque a teologia da prosperidade é a oferta do diabo. Sabe o que a teologia da prosperidade diz? Seja fiel a Deus, dá o seu dízimo, dá suas ofertas, e teus problemas acabaram, você vai ficar rico. Mentira! Sim ou não? Meu querido, você quer prosperar? Trabalha, dá duro, faz a tua parte. Se não for excelente no que você faz, você não vai prosperar. Pastor, mas a promessa... eu vou te dar um exemplo na prática. Quando o povo de Israel estava no deserto, milhões de pessoas lá, eles iam comer como?
não tinha água, se jogasse a semente ela ia morrer. Nessa hora, o que Deus fez? Um milagre. Jogou o maná do céu. 40 anos comendo maná. No dia que eles cruzaram o Jordão, o maná não caiu mais. E aí Deus fala: a partir de agora, vocês vão ter que semear para poder colher. E Deus fala: tudo começa com a fidelidade comigo. Deus falou para o povo de Israel: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. É sensacional. É terra de montanhas, de vales, de rios. Mas vocês vão ter que plantar. Se vocês forem fiéis a mim, eu abrirei os céus e vai chover. Diga assim: sem chuva não tem colheita. Mas se vocês não forem fiéis, eu fecho os céus. Tudo começa, diga, tudo começa com a fidelidade a Deus. Mas isso não exclui o teu trabalho. As pessoas querem enriquecer rápido. Você quer prosperar? Você viu uma pessoa que prosperou de verdade? Você pode analisar a vida dela. É muito tempo de trabalho. E não só trabalho excelente, mas também de fidelidade nas relações de trabalho. Se você pensa que porque você dá o dízimo, você pode ser um bandido lá fora, enganar o seu cliente, passar a perna, prometer não cumprir, sabe o que vai acontecer? Você vai dar para trás. Porque o fato de você trazer seu dízimo não é uma garantia de que tudo vai dar certo se você não fizer os outros princípios que Deus te ensina. E aí às vezes o crente fala: pastor, eu dou meu dízimo. Você vai ver, o cara é dorminhoco, preguiçoso, chega atrasado, não faz nada, não melhora o seu propósito, não melhora o seu negócio. Querido, você quer prosperar? Começa sendo fiel a Deus, mas seja fiel e diligente, e seja excelente em tudo que você fizer. A promessa de Deus é: você viu um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, e não perante homens obscuros. Glória a Deus. O caminho do inimigo é sempre distorção. A mesma estratégia Satanás usou na Torre de Babel. Olha lá em Gênesis 11, versículo 4. Disseram, Deus tinha dado a ordem para que eles se espalhassem pela terra, para dominar o planeta. E o texto diz: disseram as pessoas, que estavam desobedecendo a Deus e não queriam se espalhar: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus. Diga, fazer. E tornemos célebre o nosso nome. Diga, ser. Para que não sejamos espalhados por sobre a terra. O povo falou: Deus está mandando a gente se espalhar? Não. Vamos escolher de outro jeito. Vamos juntar todo mundo, vamos fazer alguma coisa independente do que Deus mandou, e vamos construir um nome para nós. Qual foi o resultado? Deus confundiu as línguas, e até o conhecimento que eles tinham, eles não podiam mais passar, porque já não se entendiam. Então, meu querido, eu quero te dizer hoje: Deus te criou, e Ele tem um propósito e uma identidade para que você glorifique o nome dEle. Deus não quer que você seja miserável. Deus não quer que você viva uma vida de pobreza, uma vida que você não consegue bancar a sua família, uma vida de humilhação. Deus quer te abençoar, mas o caminho da bênção é um caminho mais longo. É o caminho do trabalho, é o caminho da cruz, é o caminho em que você entende que a tua vida existe para glorificar a Deus. Então, para que você possa encontrar essa identidade forte, porque é uma promessa aqui: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Os que estão fora da aliança vão ser ludibriados, vão ser enganados, vão ser pervertidos, e o final é um caminho de morte. Eu quero mostrar para vocês a importância de você conhecer a Deus. Estou dizendo isso porque hoje tem muita gente pensando que só porque tem fé vai conseguir o que quiser.
A fé sem o conhecimento de Deus leva a heresias. Olha, não é qualquer fé que salva. Por exemplo, hoje tem uma heresia chamada de liberalismo. Tem até eu vi um pastor conhecido, eu não vou citar o nome, que todos vocês conhecem, ele dizendo assim, publicamente, falou, eu não consigo acreditar em inferno, eu não consigo entender um Deus que é amoroso e que é Pai, e que fala em inferno. O Deus do meu Senhor Jesus Cristo não vai lançar ninguém no inferno. Ora, quem falou do inferno foi Jesus. E se você tira da boca de Jesus o que ele falou sobre o inferno, você está dizendo o quê? Que ele é mentiroso. Agora deixa eu te perguntar, você vai se fiar na palavra de um ser humano que passa, porque a vida é tão breve, como uma flor que cai e seca, ou na palavra eterna do Deus Todo-Poderoso? Tem muita coisa que eu não entendo, mas lá nos céus Deus vai me explicar. Até lá eu fico com a palavra. Fé sincera, sem conhecimento, te gera erro, te gera destruição. Existem muitas pessoas que sinceramente estão crendo no evangelho errado. Então, é muito importante que você compreenda uma coisa. A Bíblia diz em Tiago 2,19. Tiago diz assim, você crê que Deus é um só? Quantos que creem que Deus é um só aqui? Aí ele responde, fazes bem. Até os demônios creem e temem. Repita comigo, só crer não é o suficiente. Você tem que crer na palavra de Deus. Amém? A fé é fundamental, mas desde que ela seja a fé na palavra de Deus. Pensamento positivo não te leva a lugar nenhum. Você se sentir bem com aquilo que você acredita não vai te levar a lugar nenhum. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas afinal são caminhos de morte. Segundo lugar, eu quero dizer que a fé sem o conhecimento leva a uma superficialidade no relacionamento com Deus. Em Mateus 22:29, Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele entrou numa discussão com os saduceus que diziam, não existe ressurreição. E aí ele veio e falou sobre isso. Vocês estão errando porque não conhecem nem as Escrituras nem o poder de Deus. Por quê? Porque as Escrituras falam da ressurreição. Então vocês não estão conhecendo. E não conhecem o poder de Deus, porque vocês acham impossível alguém ressuscitar? Para Deus não é impossível. Amém ou não? A palavra de Deus lá em Salmo 16, versículo 10, o salmista diz, pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi está profetizando a ressurreição de Jesus. E Jesus está dizendo, vocês não conhecem as Escrituras? Elas falam de ressurreição. E depois, vocês não acreditam porque isso é loucura do ponto de vista humano? Vocês não acreditam num Deus Todo-Poderoso que fez a vida e é capaz de chamar à existência as coisas que não são? E o que acontece, irmãos, é que quem não confia na Bíblia vive uma religiosidade superficial. Então a fé sem o poder de Deus se torna uma mera expressão de religiosidade. Agora, a falta de conhecimento de Deus leva a erros irreversíveis. Tem erro na vida da gente que Deus corrige, mas tem erros que, se forem continuados, não tem volta. Vocês querem ver? 1 Coríntios 2:8, Paulo diz assim, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Jesus tinha que morrer, mas ele usou quem? Ele usou os duros de coração, que se achavam, que podiam qualquer coisa. Esses não entenderam que Jesus era o Filho de Deus e o crucificaram. Tem perdão para esses? Então é muito perigoso
quando pessoas começam a abandonar a Bíblia para seguir narrativas distorcidas, lisonjeiras, racionais, atrativas. Vem por aqui, esse caminho é mais fácil, não tem cruz. A falta de conhecimento também leva à destruição, irmãos. Oséias 4,6 diz: o meu povo, presta atenção porque esse texto aqui é muito forte, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E aí o Senhor vai dar uma trauletada na cabeça dos sacerdotes, que são os líderes espirituais, e depois diz para o povo: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Primeiro ele diz: o meu povo está sendo destruído, porque não tem conhecimento, e quem tem, não está ensinando. Então pastores que ao invés de ensinar a Bíblia, ensinam outras narrativas, vão ser culpados e responsabilizados por Deus. Vocês que vão ser ungidos hoje, pastores, o chamado de vocês que sabem mais do que os outros é ensinar o conhecimento de Deus, e a gente nunca conhece tudo. Então um pastor tem que todos os dias ler a palavra de Deus e orar ao Senhor, para que o conhecimento de Deus flua através de nós, para que ao invés do povo perecer, o povo prospere. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Agora, Deus está dando o resultado de pessoas não conhecerem a Ele e a sua palavra. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque você, sacerdote, você, pastor, que está abdicando da Bíblia para ensinar outras narrativas, você rejeitou o conhecimento, eu também vou te rejeitar, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Eu quero concluir essa palavra, queridos, da mesma maneira que eu comecei, porque o desejo de Deus é que a gente compreenda. Quando o homem rompeu a aliança com Deus, ao duvidar da sua palavra, ele não só perdeu o Éden, a provisão, a bênção da presença, ele perdeu a sua própria identidade, e perdeu o seu próprio propósito. É por isso que o mundo está buscando atrás, está correndo atrás da felicidade, porque está cheio de lacunas. E só quem pode preencher as lacunas da nossa alma é o nosso Deus. É conhecer Deus de perto, é sentir-se amado por Ele, mesmo quando você pode ser rejeitado pelas pessoas. Amém ou não? Quando aquele que te criou, você sente e entende o amor dele, você enfrenta qualquer rejeição, você enfrenta qualquer desvalidação deste mundo. Mas quando você não conhece a Deus, você precisa de likes, você precisa de uma rede social. É por isso que a gente vive num tempo de tanta falsidade. Você conhece o camarada no perfil dele e fala: nossa, que mulher linda. Quando você vê, ela está 40 quilos mais gorda, com a pele toda furada, e você fala: meu Deus do céu. É um mundo de falsidade, porque as pessoas não sabem o quão amadas elas são, e não sabem que Deus tem um propósito para elas. Então o caminho de Deus e a promessa de Deus, o diabo ele vai querer perverter a verdade, para destruir a sua identidade, o seu propósito. Mas a promessa de Deus é o povo que conhece o seu Deus. Diga assim: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Diga: o meu Deus é meu Deus. Ele vai restaurar a minha identidade. Eu vou conhecer a identidade que Deus criou para mim e o seu propósito, e por causa disso eu farei proezas e vou ser instrumento da glória dele neste mundo. Amém? Você pode dar uma salva de palmas aí, meu querido, um grito de júbilo.
É natural da vida, como nós falamos domingo passado, há tempo de rir e chorar, há tempo de construir e de derrubar. Mas quem conhece a Deus não é devassado quando vem o dia mau. Por quê? Porque ele é firme em Deus, ele não precisa de validação. Vai haver momentos que até uma pessoa que é de Deus pode quebrar, ter uma empresa que quebre, ou ter uma enfermidade, ficar doente, passar por perdas, e isso não muda nada. Porque quando você sabe quem você é perante Deus, porque você o conhece, você não precisa fazer nada para provar quem você é. Mas quando você conhece a Deus, quando você conhece através do relacionamento com Jesus e do estudo da sua palavra, você será forte. E até mesmo nas nossas fraquezas, a Bíblia diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Amém? Quando eu acredito nas narrativas humanas, eu tenho que provar que eu sou, eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer do meu jeito, porque o importante é mostrar, não é ser. Querido, a verdade é quem você é perante Deus. Quem conhece a Deus entende a sua verdadeira identidade, se torna forte e ativo e fará proezas. Feche seus olhos. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus te fez único. A sua identidade, a sua impressão digital, a singularidade de quem você é, foi Deus quem determinou. E Deus não fez nada além de obras de arte. O apóstolo Paulo diz que nós somos poema de Deus. Quando ele diz que nós somos feituras, obras das suas mãos, a palavra grega é poema. Deus, quando te criou, Ele não estava namorando, mas Ele estava escrevendo uma poesia. E você precisa saber que você foi criado por um Deus maravilhoso, que tem um grande propósito para a tua vida. Porque nos momentos que você passar por dificuldades, é nele que você vai se segurar. E a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então hoje eu quero me dirigir a você que está aqui, que talvez esteja ainda lutando pela validação humana, lutando para parecer o que não é. Hoje é dia de você se render diante dele e dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Como aquela mulher samaritana que foi até a fonte buscar água no momento em que nenhuma das mulheres dignas do seu tempo iam, e ela encontrou Jesus. E no primeiro momento ela ficou discutindo teologia com ele, mas ele foi ao ponto e mostrou a sua necessidade e a curou e a transformou. Então, meu querido, se você entrou aqui hoje e você ainda não conhece a Deus, de maneira que você saiba que você é muito importante para Ele, e você quer entregar sua vida para Jesus, eu não estou falando de religião, eu não estou te falando para entregar a vida a homens. Eu sou falho, essa mensagem Deus falou para mim também. Mas Deus não quer que você viva com lacunas. Deus quer que você viva pleno, certo de que Ele te ama, e que em Deus você é alguém extraordinário e que vai fazer proezas. Mas tudo começa com a sua redenção, entregando a sua vida para Cristo. Se há alguém aqui hoje que tem aqui entrado e que esta mensagem falou ao seu coração, e quer mais do que uma religião, quer um relacionamento com Deus, eu vou orar pela tua vida.
E o Senhor vai fazer uma obra nova a partir de agora. Ele vai começar na sua vida. Se você quer fazer essa entrega, levante a tua mão. Onde você estiver, eu vou orar por você e com você. Há alguém aqui hoje? A igreja fica com os olhos fechados. Há alguém hoje aqui que quer receber uma nova identidade de Deus como filho? Levante a mão. Eu não estou enxergando. Por favor, alguém me mostre aí se tiver alguém entregando a vida para Jesus. Ali, graças a Deus por essa vida. Pode trazer aqui, vem aqui à frente, eu vou descer. Se você hoje quer fazer essa entrega, você vai sair do teu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar. Igreja, pode aplaudir. Tudo bem? Por favor, fica aqui na minha frente. Tudo começa com uma decisão. O Senhor falou certa vez: eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Por favor, fiquem virados aqui para mim. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Olhem para mim aqui, queridos. Aí, glória a Deus, que eu quero olhar no olhinho de vocês. Deus te abençoe. O Senhor vai mudar a sua história. Deus te abençoe. Deus vai mudar a sua história. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Põe a mão no seu coração. Você veio acompanhá-lo ou também está entregando? Então põe a mão no coração, diga: Senhor Deus, hoje eu quero entregar minha vida para Ti. Eu quero entregar, Senhor, as minhas feridas, os meus medos, os meus vazios, os meus pecados. Eu creio naquilo que a Tua palavra diz, que eu sou amado, que eu sou amada por Ti. Mas eu quero Te conhecer mais de perto, Deus. Eu não quero precisar da validação dos homens, porque só o Senhor pode preencher o vazio na minha vida. Eu me entrego completamente. Eu recebo a Jesus como meu Senhor, como Salvador, como meu melhor amigo, como aquele que me aceita. E a Ti, ó Pai, como o Pai que me criou para um grande propósito. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Eu vou pedir para vocês acompanhar os diáconos. Eles vão orar por vocês. Mas eu queria que vocês lembrassem deste processo. Conhecer a Deus para ser restaurado e ter uma identidade forte. E aí então fazer proezas. Quando vocês não puderem fazer pelas forças próprias, porque tudo vai ser contrário, aí Ele vai fazer um milagre. Aí o maná vai cair do céu. Mas quando Ele colocar vocês numa situação em que vocês vão fazer a sua parte, vocês vão fazer, e Ele promete que a chuva continuará a descer. Amém? Por favor, acompanhe os diáconos aqui. Aplauda ao Senhor, igreja. É simples. Se tudo começa com Deus, Ele tem que ser a nossa prioridade. Não se esqueça, Deus é mais importante do que o seu trabalho. Deus é mais importante do que os teus bens. Deus é mais importante que a tua família. E se Ele é importante, Ele quer que você o busque. O conhecimento de Deus é o processo da vida eterna. A Bíblia diz: a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus. Quanto mais caminho, quanto mais velho fico, mais eu conheço a Deus. Um Deus de graça que não desiste da minha vida, assim como não desisti da tua. Então ame a Deus, dê a Ele o primeiro lugar.
porque Ele te deu dons, Ele te deu habilidades, Ele te deu oportunidades. Vai haver momentos em que o deserto será grande, vai vir o maná. Mas no momento em que você estiver diante de desafios, lance a semente. Seja diligente naquilo que Ele te deu para fazer, e a bênção virá, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor.